Bom dia a todos. Um excelente domingo. Um domingo meio geladinho, meio fresquinho, mas um dia maravilhoso de fall, né? Tá muito bonito o dia lá fora. Queria agradecer a presença de todos. A gente vai começar mais um domingo especial. Nós teremos uma palestra logo depois da minha abertura, palestra especial com a Débora, a nossa irmã de uma casa de New Jersey, que vai falar pra gente. Então, eu sou Luiz Berti, vou fazer a abertura para nós e eu escolhi para essa abertura, ou os espíritos escolheram, né, melhor dizendo, um trecho do livro Calma, de Chico Xavier. Esse livro é o livro número 170 que Chico Xavier escreveu através do Espírito Emmanuel. Não através do Emmanuel foi o número 170, foi o livro que o Chico Xavier psicografou, número de 170. Ele psicografou esse livro em 1978 e eu gosto muito desse livro, ele é ótimo até para quem faz o Evangelho no Lar, para escolher uma das lições nos capítulos desse livro para falar sobre ele. É um livro super dócil, né? Emmanuel tem uma palavra muito confortante, uma palavra muito fácil de se estudar, de se entender. Então eu aconselho a todos, para quem faz o Evangelho no Lar, quem não faz ainda começa a fazer, mas se você for fazer, pode usar esse livro como estudo, porque é um livro super bacana. E o capítulo que saiu para a gente aqui é o capítulo 21, Evitando Inquietações. Então eu vou trazer para a gente vai fazer a leitura e depois eu vou trazer um pouquinho da explanação desse texto sobre a leitura espírita. Então, começando, né? Considerando que a inquietação em nós gera inquietações naqueles que nos rodeiam. Ele não foi para lá, né? Então vamos lá, deixa eu fazer o contrário aqui também. Pronto, agora vai ficar mais fácil. O negócio de ter na tela para a gente poder acompanhar, quem quiser. Considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Induções são aqueles ímpetos, né? São aqueles rompantes que às vezes nos levam à intranquilidade. Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, olha que interessante, ele fala do espírito encarnado e desencarnado como todos nós, né? Todos nós estamos vivos, né? Vivos aqui encarnados ou vivos no plano espiritual. Em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Então, olha que interessante, todos nós, encarnados e desencarnados, ainda estamos na Terra e ainda estamos em condição de espíritos imperfeitos, né? Lembrando que a gente não é porque a gente morre que a gente vira santo, né? A gente desencarna, nós somos o que nós somos, a continuação do que nós somos aqui. Nós podemos, às vezes, ter acesso a mais informações, mas somos ainda aquilo que nós somos aqui. Quase impossível seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Então, estamos aqui num plano de provas e expiações para aprender e evoluir, como um aluno vai para a escola. E aí, continuando no texto, aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Então aqui a paciência e a resignação, né? Então o Emmanuel traz para a gente aceitar. E por fim, terminando o texto, consulta o passado, por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo. Então vamos lá, consulte o passado, por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo. Então é lembrar do passado para aquilo que te importe. Mas não te prendas à lembrança de caráter negativo, né? Então não fique naquela... É interessante aqui, né? Às vezes a gente fica pensando no que eu fiz e se sente culpado. Então, ao invés de trocar essa palavra culpa pela palavra responsabilidade. Então, porque quando eu tomo a responsabilidade, eu tomo o ownership, eu tomo a responsabilidade daquilo para mim. E aí eu vou melhorar. Se eu culpa, eu me fecho. Responsabilidade, geração. Se eu sou responsável por algo, como é que eu vou melhorar? Então, às vezes, eu não tenho como eu corrigir o que eu fiz, porque o que está feito, está feito. Então, aquilo é passado, que bom, fiz aquilo, legal, aprendi, não foi legal, não gostei do resultado.
Ou as pessoas para que receberam aquilo não gostaram do que aconteceu. Então, o que eu posso fazer para melhorar? E pode ser tão simples a ação como não repetir aquilo que a gente fez. Se você tiver a oportunidade de se retratar, ótimo. Se não, é tão simples quanto ter calma, evitar inquietude por conta daquilo, porque o que está feito, mas olhar para o futuro, continuar. E aqui ele fala, porque hoje é o dia de construir o amanhã, com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Olha que interessante, né? O único momento em que podemos mudar algo é no presente. A gente não muda o passado e a gente não faz nada no futuro. Quando eu consigo fazer algo? No presente. Eu tenho que estar presente. É isso que esse texto fala. Para a gente evitar inquietudes por conta do passado, né? Que aí é a culpa, ou inquietudes por conta do futuro, que é a ansiedade. Então, às vezes a gente vive tanto pensando, oh, sou culpado, fiz aquilo, não devia ter feito. Tudo bem. E aqui ele fala, reconheça isso. Porque é importante a gente reconhecer as falhas. Não é você ser, eu sou um ser perfeito. Não, somos todos imperfeitos. Também não é, nossa, eu só tenho imperfeições. Né? Eu vi uma vez, né, que Deus, nós todos temos a centelha divina dentro de nós. E aí, eu vi uma vez que nós estamos aqui como um carvão para ser lapidado e achar aquele diamante que está dentro de nós, que é a centelha divina. Então, a nossa escola de experiências nessa vida é essa lapidação dessa pedra bruta, que somos nós, né, que já estamos nessa escola de evolução há milhares de anos, nas pluralidades das existências, né? Então, somos um ser em continuidade, temos reencarnações, e cada uma dessa reencarnação a gente vai lapidando. Então, se a gente conseguir lapidar mais, ótimo. Se a gente conseguir lapidar menos, tudo bem também. Porque nós somos aquilo que nós temos. Então, nós temos que estar tranquilos, estar cientes daquilo que a gente pode entregar e fazer a coisa um passo de cada vez, sem gerar inquietude, né? E aí, continuando, libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou a cada um. Vamos lá. Libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou a cada um, para que o ressentimento, ante os conflitos de ação e de opinião, nas áreas de trabalho em que te vês, não te acusem desequilíbrios. Olha ele falando, não ter desequilíbrio pelas áreas que você não pode atuar. Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Olha que interessante isso. E isso às vezes a gente vê uma pessoa que tem uma doença, ou que está cansado, e ele não está falando para você não reconhecer isso, gente. E às vezes é de verdade. Mas quantas vezes isso é uma oportunidade para a gente se esforçar mais? É um chamado para a gente. Né? Então você vê, eu estou doente, tenho um problema, mas a pessoa do meu lado pode estar pior. Né? Então como é que a gente usa essa oportunidade como um chamado também? Para não se esconder atrás de uma doença. É isso que eu acho que ele está falando aqui. Né? Não acredites tanto nisso. Tenha fé. Acredite que você pode. Acredite que tem muita gente muito pior do que a gente. E tem muita gente muito melhor. Tudo bem. Mas é importante a gente usar as oportunidades. E aí, continuando, auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Então, aqui é a caridade. Né? Que ele fala da caridade. E aí, continuando no texto, cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito aos outros. Então, aqui é o amor próprio. Né? Como o próprio Jesus disse, né? Amar a Deus acima de tudo e a si próprio como os outros. Então, se você não se ama, as chances são que você não conseguirá amar o próximo. Então, aqui também conecta com a reforma íntima. Onde eu começo a mudar o mundo? Dentro de mim. Aliás, nós não mudamos o mundo, nós mudamos só a nós mesmos. Não tente mudar o seu vizinho, não tente mudar o seu filho, o seu pai, o seu tio,
aquela pessoa que você convive. Mude a si próprio. Esse é o convite desse texto. Olha que poderoso isso, né? Voltando ao passado, presente e futuro, aqui é muito parecido. A gente não muda o outro, a gente só muda a nós mesmos. Então, o importante disso é a reforma íntima, que é o que prega, é o pilar-chave, um dos pilares-chaves do Espiritismo. Da doutrina espírita, é a reforma íntima. Estamos aqui para melhorar. E através da nossa melhora, a gente traz os outros conosco. E não é enfiar o livro na cara de ninguém, não. Ou enfiar o evangelho, não. É através das nossas o quê? Ações. Não é através do que a gente fala. Não é através de apontar o dedo na cara de ninguém ou de julgar, muito pelo contrário. Veja o exemplo de Jesus. Quando a mulher adúltera chegou na frente dele, todo mundo queria apedrejar. O que ele fala? O primeiro que não tenha um pecado, atire a pedra. O que acontece? Todo mundo sai. E ela depois, esperando ser julgada, o que ele fala para ela? Ela fala, levante-se e não peque mais. Olha a chamada para a ação. Olha que sutileza da palavra do nosso mestre. O maior exemplo que Deus nos deu na terra. Ele não julgou, gente. Ele, o espírito mais perfeito no planeta Terra, não julgou ninguém. Não a julgou. Simplesmente fez um chamado à ação. Não falou do passado dela. Falou o quê? Do presente. Levanta-te e não peques mais. E aí, por fim, confie em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Então, Deus está conosco e nós estamos nele. Lembrem-se disso, daquela centelha divina que está em cada um de nós. E quando a gente quer se conectar com Deus, o que eu faço? Oração. É através da oração. Isso está tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. É através da oração que a gente eleva o nosso padrão vibratório e alcança essa conexão com Deus, com os espíritos superiores. E evita essas inquietudes. Então a forma de trazer essa paz, essa harmonia, se eu estou num momento inquieto, se eu estou passando por uma situação difícil, procure um cantinho. Se não tiver um cantinho, vai no banheiro. Vai numa salinha. Sai um pouquinho da sala. Eleva o seu pensamento. Os espíritos de luz vão te ouvir. Então, gente, eu quero aproveitar este momento de paz e pedir a todos que se reconfortem nos seus assentos, que elevem esse pensamento como esse texto nos traz. A Deus Pai Todo-Poderoso, a nosso Mestre Jesus Cristo, para que possamos agradecer por mais essa semana, por estarmos aqui com saúde, por termos tido a ação no presente de vir para cá neste domingo, ouvir essas palavras que o plano de luz nos traz, ouvir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus deixou para nós, para que possamos ter um domingo iluminado de aprendizado, para que a nossa palestrante especial, a Débora, que vai falar aqui na sequência, tenha a palavra fácil, tenha a tela expandida, seja abraçada por nossos espíritos de luz, para que todos nós podemos também ter os nossos ouvidos de ouvir expandidos, para que a gente possa, cada um de nós, levar os aprendizados que ouvimos aqui hoje e aplicar no dia a dia, acima de tudo, em função da nossa elevação moral, em função do nosso caminho aos ensinamentos do Mestre Jesus, e que tenhamos uma semana muito iluminada, que assim seja, graças a Deus. Então, antes de ir, eu só gostaria de apresentar a nossa palestrante especial, que, como nós sabemos, o mês de outubro é um mês especial. Todo domingo a gente tem um palestrante
novo vindo para cá. E hoje tem a Débora Beldowicz. Falei certo, Débora? Falou certinho. Muito bem. Não é fácil. Esse não é fácil, não. Eu tive que perguntar, viu? Mas a Débora é psicóloga, presidente da Seara do Bem, a casa aqui de New Jersey. Então, super bacana ter nosso conjunto de casas espirituais se conectando aqui conosco. Ela ama pets. Eu não sei, é cachorro ou gato que você gosta mais ou todos, Débora? Então tá ótimo. Muito bom. Eu tenho um cachorro e tinha um passarinho, né? Agora eu só tenho um cachorro em casa. Avó da Luna e natural de Sete Lagoas, Minas Gerais. É isso aí. Muito bom. Então ela vai falar pra gente sobre a raiva que nos consome. Eu achei interessante como a espiritualidade trabalha, né? Super conectado com inquietudes. Mas, sem delongas, vou passar a palavra para a Débora, que vai falar pra gente aqui hoje. Muito obrigado, Débora, por estar conosco. É um prazer tê-la aqui com a gente. Você vai usar o... Vou. Pra frente, Daqui para trás, trás. tá? Perfeito. E aponta para lá. Certo? Pode apontar, se você quiser. Então tá jóia. Bom dia, pessoal. Nossa, todo mundo acordou. Os encarnados responderam. Hoje não foi só os desencarnados, não. Tem hora que a gente fala bom dia, a gente só escuta os desencarnados. Mas tá todo mundo acordadinho, né? E hoje o tema, com certeza... Notaram que eu não falei dos filhos, né? Eu falei, sou vó da Luna. Porque depois que você é vó, os filhos... Deixa aí, né? Então, o importante é os netos. Então, é assim mesmo. Então, eu tirei até a fotinha que eles colocaram, isso mesmo, né? Aí, eu vou mostrar para ela. Eu falei assim, ó, vocês agora já fiz o que tinha que fazer. Agora é ela que importa. Mas a gente vai falar desse tema porque falar da raiva... Aqui nesse centro, tem gente que sente raiva? É só o povo lá de New Jersey ou aqui em Massachusetts? Porque, na verdade, é natural e a gente deve sentir raiva. Tanto que a indignação é o que faz grandes movimentos na Terra. De ficar indignado com uma injustiça, com algo que não pode. Alguém bater num cachorrinho na rua, eu vou ficar com raiva e vou lá. E vou bater na pessoa. Por quê? Nós temos que usar a raiva como uma alavanca de também prosperar, de alguma coisa. Não ficar ruminando nela e se tornar uma pessoa até maldosa. Até que gosta de sentir. Tem gente que gosta de ficar com raiva. Eu já vi pessoas falando assim, eu gosto de ter... Como é que fala? Eu gosto de ter... de vingar. Eu gosto, porque aí eu sei que a pessoa soube que me machucou, mas eu vinguei. Não é bom para ela, né? Não é bom para o outro também, mas para ela é pior. Então, a raiva, se fica muito tempo, ela vira algo patológico. Você vai ficar doente. Então, a gente vai começar hoje. Eu falei com o Carlos e ele falou, ele aprovou. Se bem que ele não sabe o que ele aprovou. Ele só aprovou. Mas eu falei que ia fazer uma dinâmica primeiro, antes pra gente colocar tudo isso em ação. Então, eu precisaria de 5 pessoas voluntárias. Não vou fazer vocês passar vergonha, não. Pode ficar tranquilo. E 5 pessoas aqui na frente que pode ficar de pé e é assim que pode se mover. Não vou fazer dançar a dança da galinha, não é nada disso. É algo com balão. Se vocês não voluntariar, eu vou pegar alguém aí. 5, pode vir. 5 pessoinhas aqui, por favor. Vem, gente, 5 pessoas. Isso. Aqui, ó. Só encher o balão. E isso. Vamos. Mais 2. Os homens tão corajosos. Estou vendo. Aí, ó. Pode vir. Já olhou pra cá. Enche o balão e fecha ele fechadinho. Tá? Oi? Ah, pode tirar? Eu falo alto. Ah, não tá dando para escutar. Então vamos ver. Tá. Aqui agora? Tá melhor? O áudio? Tá. Então tá pronto. Todo mundo com um balãozinho bom? Fechou? Fecha ele para... Tá. Eu tô escutando. Ah, ainda tem um ainda soprando. É o seguinte. O balão, ele representa tudo que a gente tem de valor na nossa vida. O balão E se alguém já viu essa dinâmica, não fala nada, não. Vocês já viram essa dinâmica antes? Tá, então, se alguém já viu, não é minha, tá? Mas ela traz algumas reflexões pra gente. O balão representa tudo que você já conquistou na sua vida. As pessoas que você ama, aqueles valores que você conquistou, são coisas preciosas para você. Seu trabalho. Esse balão é
praticamente a nossa encarnação aqui, as conquistas dessa encarnação. Só que para esse balão, a gente tem que lembrar que a gente tem que proteger muito, porque é muito fácil a gente perder muitas coisas do que a gente também conquista. Não é só conquistar, é a manutenção que é a coisa mais difícil. Conquista não é tão difícil. A gente sabe que até num casamento. O problema não é casar com quem você gosta. O dia do casamento é lindo. É a manutenção do casamento, que é o desafio, certo? Então, vocês, o papel de vocês aqui, vocês é bom porque o espaço está perfeito, vocês estão pertinho um do outro, é o seguinte, vocês vivem em sociedade, né? Vocês representam uma sociedade aqui. E vocês têm que... O que eu quero que vocês façam? A pessoa que consiga chegar até no fim dessa dinâmica, segurando, protegendo e ainda com seu balão, vai ganhar um doce. Tá? Aquele que chegar no fim ganha um doce, ganha um chocolate. Mas você vai ter que proteger seu balão. Vamos ver quem é corajoso aqui, que consegue ficar até o fim. Então, eu tenho doce aqui, e aquele que conseguir ficar até o fim vai ganhar o doce. Então, o que vocês vão ter que fazer? Por 2 minutinhos, 3 minutinhos, vocês vão ter que proteger o balão. Só que agora eu preciso de uma mão vazia de cada um. Opa! Um palito. Pronto. Agora a gente vai ver quem é esperto, quem não é, quem é rápido, quem não é, quem sabe, quem não sabe. Temos o balão. Quem tem estratégia de vida ou não, né? Então, agora, vocês podem até coisar um pouquinho para não ficar um do lado do outro, ficar um mais ou menos na frente. Isso, só pode usar esse pedacinho aqui. Agora, vamos ver quem vai perseverar até o fim. Eu vou dar uns 3 minutinhos, começando agora. Tem que proteger seu balão. Vamos ver quem vai chegar até o fim com seu balão protegido. Agora se vira aí, você está no meio da selva. Já foi, pode sentar. Já foi 2. Tá passando o tempo, passando o tempo. Vamos ficar mais pertinho do outro, mais pertinho. Agora vocês vão ficar mais pertinho. Quem tá com balão chega mais perto. Oh! Olha lá, que coisa. Chega. Ah! Temos 2 fiéis ali no fim, com estratégias diferentes de vida. Pois é. Bom. Olha só! Então, tá bom. Temos uma pessoinha com balão ainda, os outros eu agradeço. Olha só! Ô, gente, tem gente que é tão traída que até no finalzinho, né, dá um jeitinho de sair assim. Pode, tem problema. Mas aí, fica aqui pra gente ainda, que você ficou com balão até o fim, se não fosse, né, um finalzinho ali. Olha só. Ela foi até o fim com o balão, mas ainda assim ficou sem, certo? Então, vamos deixar sentar também, que agora eu vou explicar o porquê. Eu falei que no final, quem é que lembra das instruções? Quem ficasse no final ganhava um chocolate. Quem ficasse com o balão até o final ganhasse um chocolate. Essa foi a instrução? Não. Sim, proteger o balão e se conseguisse ficar com o balão, né, e ganharia um doce. Você não mandou ninguém tocar o balão? Não mandei. E também não disse quantos chocolates você ia... Exato. E muito menos falei que era para usar o palito. Mas a gente aqui disse que era para usar. A gente... Mas ali dentro já tinha gente levantando o balão, escondendo o balão. Ou seja, nunca falei que precisava estourar o balão do outro. Por quê? Eram 5 pessoas, eu tenho 5 chocolates. Todas as pessoas poderiam ter ganhado um chocolate se ficasse simplesmente cuidando do seu próprio balão. Certo? Mas o que mudou? Um palito. Um palito. Só da gente ter
uma coisa exterior que indica algo destrutivo, os nossos instintos são chamados à flor da pele. E eu vou falar que ninguém precisa se sentir culpado, não, porque todos fariam o mesmo. Tá? Dependendo da minha manipulação nas palavras, vocês todos iam estourar o balão do outro. Então, ninguém precisa falar assim, eu não, eu sou elevada. Eu seguraria... Não. Se eu mudasse a psicologia da dinâmica, você estouraria o balão também. Porque somos seres ainda mais ligados no primitismo do que no angelical. Certo? Nossas tendências ainda soltam. Mas a gente não furou o balão do outro porque a gente queria ser mal. A gente estava com medo do nosso ser furado. A nossa maneira era, eu vou proteger de uma forma que, se não tiver ninguém, eu tô com o meu. Certo? Então, ninguém usou da raiva. Vocês tiveram raiva um do outro? Não houve raiva. Houve intenção de o palitinho ir para outro lugar e furar um pouquinho o braço. Aquela ali não deixou comida na cantina para mim, hoje eu aproveito. Não tinha raiva, não tinha ressentimento, não tinha ódio. Tinha um instinto de proteção, certo? Só que não tinha... E do chocolate. Aí tinha uma motivação também. Por que o chocolate? Porque é uma motivação. Nós precisamos na nossa vida de algo, de ir até algum lugar, de alcançar alguma coisa. Porque senão a gente não caminha. É claro que, como espíritas, não deveria ser um chocolate, né? Na nossa vida em geral. Ou o materialismo que representa o chocolate. Mas nós precisamos ir alcançando alguma coisa na nossa vida. Então, não é motivação em si, mas é um propósito de vida que nós precisamos ter. Mas o nosso balão representa o quê? O que a gente conquistou. Alguém vai tirar o que você conquistou? Se a gente olhar como espírita num plano espiritual, ninguém consegue. O material é até fácil alguém tirar de você, certo? Mas o espiritual, ele já é uma conquista muito maior do que a gente pensa. Ninguém consegue tirar o que você sabe, certo? Nem mesmo a lobotomia, porque você é um espírito que tudo impregna no seu espírito. Então, pode ser que você até tenha Alzheimer, mas é temporário, porque o que você aprendeu sempre vai estar com você. Em outras encarnações continuará, certo? Aquilo seria um momento expiatório. Não seria algo que você perderia, o que você já conquistou. Seu conhecimento, seus amores, tudo que você já teve. Então, quando a gente olha o balão, é realmente as nossas conquistas, principalmente as espirituais. Ninguém vai tirar o que você tem. E não é a raiva do outro, não é a inveja do outro, não é isso que vai nos fazer cair. O que faz a gente cair mesmo é quando a gente dá vazão às emoções. A gente começa a perder a lógica. A gente começa a entrar num campo de que, para me proteger, eu tenho que destruir. E a gente perde o foco de que eu só preciso proteger. Eu só preciso conquistar e proteger. Então, essas dinâmicas eu gosto muito porque a gente começa a levar o que é isso, o que seria o meu chocolate na vida. O que seria o palito na minha vida? A gente fala muitas vezes de armas, né? Se arma é bom ou ruim. Depende. A arma na mão de um policial com uma criança no cativeiro é maravilhoso. Vai inibir o bandido a soltar a criança, certo? Agora, a arma na mão de alguém que não tem conhecimento de uma arma é um perigo. Então, a arma em si não representa nada. Representa quem está por trás e o que ela vem dentro dela para a arma, né? Então, o palito pode ser um representativo dessa arma. O palito em si é prudente, é para fazer algumas coisas. Porém, perto de um balão, ele se tornou uma arma. Tá vendo que nada é tão simples como parece. Um palinho ou um revólver identifica praticamente a mesma coisa. É algo de destruição. Mas o problema é quando vem com o ódio, a raiva, o egocentrismo. Aí sim. E aqui não tinha nenhuma dessas pessoas com esses sentimentos. Por isso que a gente pôde fazer a brincadeira, né? Porque foi algo representativo. E eu agradeço os voluntários. E só porque eu sou uma pessoa joinha, vocês ainda vão ganhar seus chocolates. Pode vir buscar depois, viu? Os 5 vão ganhar os chocolates. Então, vamos lá. A gente tem que entender o que fazer com a raiva que sinto. E eu já coloquei
vindo de um lugar que nós sentimos raiva. E devemos, é parte de uma das emoções que precisamos sentir, né? Aí, deixa eu ver se está ligado. Eu acho que está on. Mudei aqui, mas não mudou, não. Mandou apontar. Aí. Primeira pergunta. Você tem medo? Quem é que tem medo de alguma coisa? Medo. Quem tem medo de jacaré, cobra, elefante? Quem tem medo de gente que chega assim e fala assim, amiga! Né? Dependendo da pessoa, né? Aí a gente até abraça a cobrinha e fala assim, tá mais para ela, né? Então, a gente tem que lembrar que o medo, muitas vezes, a raiva, muitas vezes não. Para a gente entender de onde vem a raiva – na maioria das vezes, provém do medo. Você sente raiva porque tem medo. É muito interessante. As pessoas mais brutas, as mais mandonas, as mais egocêntricas, tem que ser o meu maneira, não existe outra, são as que mais sentem medo. Medo real. Então, nunca se sinta... Sabe assim, que você quase se diminui na frente de alguém que é muito assim, parecendo que é muito poderoso, muito poderosa, que mandão, isso e aquilo. Desde pequenininha, pequena ainda sou, mas desde jovem, certo? Desde jovem, eu entendia que ninguém na vida ia me intimidar. Eu não ia me permitir ser intimidada, porque não existia ninguém melhor do que eu, não. Nem melhor, nem pior. Entendeu? Existiam pessoas em caminhos diferentes, mas não melhor e privilegiada por Deus. Então, isso facilitou muito a minha vida, que eu não tinha problema nenhum de estar com o presidente, com não sei quem. Para mim, eu olhava e falava assim, beleza, vai, entendeu? Eu já conheci pessoas poderosíssimas e nunca fiquei, ai, por favor, né, doutor, doutora. Não, tudo igual. Então, ou as pessoas me detestavam porque eu não tratava elas de uma maneira reverencial, né? Ou então gostava porque falava, nossa, é isso que eu queria. Eu queria alguém que me tratasse normal, né? Então, não se intimide, porque a intimidação é a crença de que alguém é melhor que você. Alguém e ninguém é. Então, o medo está dentro da gente que... Quando ele é muito grande, a gente tem que extrapolar de alguma forma. E extrapola o medo, porque ninguém quer mostrar o medo, pela raiva, pelo mandão, pelo sabe, a crista. Essas pessoas geralmente estão lidando com vários medos. Eu não estou também nem menosprezando elas, porque elas precisam de ajuda, certo? O que a gente está falando é a casca. Então, é interessante a gente saber o que medo que eu tenho, de que eu tenho medo. Quem aqui pode falar? Do que vocês têm medo? Cobra. Pavor. Tem mais medo aqui, gente? Altura. Sim. Oi? Lobo? Do novo. Do lobo também. Do novo, sim. O medo do novo é justamente a ansiedade. É muita coisa que eu tenho medo do que eu não conheço, do desconhecido. Então, é interessante a gente olhar isso e falar do que eu tenho medo. Por que eu tenho medo daquilo? Isso vai validar muitas coisas dentro de você e vai trazer muitas coisas das sombras, de saber por quê, o que me faz ter medo disso real. Gente, eu tinha uma cliente que, certa vez, ela tinha medo de cobra. E a gente estava fazendo um processo terapêutico para ajudá-la nisso. E ela mora em Newark. Quem conhece Newark, New Jersey, é uma cidade de pedra, né, sem chance. E aí eu comecei a falar com ela, né, a probabilidade. Gente, sem brincadeira, uma semana depois da terapia, né, do processo com ela, ela chega com um jornal lá, no dia... Ô, Debinha, ela me chamava de Debinha. Eu falei assim, que foi, filha? Ela falou assim, olha o jornal que eu achei hoje aqui, tá no Brazilian Times. O que é? Encontraram uma cobra de 6 metros na Ferry Street, na rua principal da cidade. E eu tentando aqui, esforçando falar com ela que a chance dela ter medo de cobra, né? Então, quer dizer, me deu muito trabalho isso, porque desfez 3 semanas de terapia. Mas a gente tem que olhar que tudo pode acontecer.
Então, eu preciso entender o porquê daquele medo. E a gente sabe que existe nossas vidas passadas, né? Mas se a gente não saber lidar com medo, a gente vai começar a ter raiva e não saber de onde está vindo a raiva. Por isso que é bom saber quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo. E, geralmente, a raiva é produto do medo, tá? Então, um cachorrinho desse, vocês vão ter medo? Quem aqui vai? Difícil, né? Não tá, não. Posso fazer assim, vocês passam? Débora, você tem que apontar pra cá. Eu perguntei antes. Aí, ué, o que é isso aqui? O que aconteceu agora? Ah, pronto. E esse aí, vocês têm medo? Quem tem um chihuahua na vida, um pincher? A raiva vem de fora para dentro ou de você para ou de fora para dentro? Não, de fora para dentro ou de você ou de... Nossa, errei tudo ali. Vem de fora para dentro ou de dentro para fora? Era o que eu queria ter colocado. Bom, se bem que o chihuahua, ele já nasce com raiva, né? É tremer e ter raiva dos outros. Mas de onde vem essa raiva? Por isso, tem alguém que consegue fazer você ficar com raiva? Ou a raiva já existe dentro de você e desperta o que já existe lá dentro? Então, já existe. Se alguém chegar e falar, né? Nossa, eu estiver no corredor ali depois e a pessoa fala assim, a palestra da Débora foi terrível, foi horrível, não gostei. E eu escuto isso. Aí eu estou passando, aí eu dou aquele sorrisinho assim, né? E a pessoa sai e tudo. Eu tenho o direito de ficar com raiva? Tenho direito. Mas se eu não tiver nenhum problema com a minha palestra e falar assim, não, eu fiz um bom trabalho, ela conseguiria despertar a raiva dentro de mim? Porque não tem. Porque eu estou ciente de que eu estudei para fazer algo bacana. Mas vou agradar a todos? Possivelmente não. Alguém pode não gostar, certo? Mas quem eu tenho que ficar satisfeito, então, é com quem? Com o meu trabalho. Então, não vai existir aquela pontinha de raiva porque eu estou bem alinhada com o meu trabalho. Posso me abrir para falar como eu posso fazer melhor de outra vez? Com certeza. Questão de inteligência. É ótimo receber feedback. Feedback, não críticas. Crítica, eu só aceito crítica de quem eu respeito. E, na verdade, nem seria crítica. Porque quem eu respeito não critica, ajuda. Então, para mim, não interessa. Se vier falar que está horrível, problema seu. Agora, se é uma pessoa que eu respeito e também talvez faz palestra e fala, Débora, vou te falar que você falou muito alto, talvez da próxima vez preste atenção no seu vídeo. Opa, eu quero saber. Isso me ajuda muito. Tá vendo a diferença? Então, a raiva, eu só teria raiva de alguém que, sei lá, não gostasse da palestra, um exemplo, se eu não estivesse satisfeita com a palestra, porque aí é uma projeção. Ela só falou uma verdade. E despertou aquilo que eu, na verdade, já tinha medo de alguém não gostar. Tá vendo? Já existia um medo ali de alguém não gostar. Então, só tem raiva quem tem medo. A raiva emocional tem origem de dentro para fora, sendo uma resposta interna a percepções de ameaça. Por isso que a gente tem medo. Porque ameaça. Ameaçou o meu nome para voltar para a Joresp. Se alguém espalha lá e fala que é horrível, né? Desrespeito ou frustração, e não uma condição que vem de fora para dentro, como o vírus da doença. Tá vendo que tem que estar lá dentro. O vírus já tem que existir. O vírus da dúvida, da ameaça. Então, eu só vou ficar com raiva se algo realmente ameaça o que eu... que vai despertar a minha... O meu medo. Então, se me ameaça e fala, se falar mal da palestra da Débora, ela não vai ser convidada mais para casa, eu começo a sentir ameaçada por aquela pessoa, mas no fundo, então, eu não estou tão certa de que a palestra foi boa mesmo, não. Ou que o material não foi bom. Então, aí eu vou ficar com raiva. Que raiva aquela pessoa espalhou lá para o Carlos, agora o Carlos nunca mais me chamou, e eu fico com raiva do pobre do Carlos, que não tem nada a ver com pato. Certo? E a raiva é esse tipo de veneno mesmo, que a gente espalha. E quem aqui mora numa casa, quando tem um mal-humorado, todo mundo fica. Não ri muito alto, não, porque quem está do lado aí pode morar lá dentro, né? Mas a gente sabe, quando a esposa está mal-humorada, né? É bom você já repensar o que ia fazer do dia. Por quê? O mau humor contagia. Mas e o bom humor?
contagia também? Com certeza. Quando tem um ali que já amanhece e fala assim, hoje vai ser um dia tão gostoso, tão bom, me dá um abraço e um beijão. Desconcerta a gente, não é? Às vezes a gente até amanheceu um pouquinho triste e fala assim, nossa, quando um casal faz isso, gente, vocês não têm ideia quanto que é saudável para o casamento. Esses atos espontâneos de carinho, de carinho. Do nada, você dá um abraço da sua esposa inesperadamente. E vice-versa, óbvio. Do nada, sem aquela coisa de esperar já. Ou com planos B. Vai e dá um abraço e fala assim, sabia que você é muito bonita? Ou então fala assim, nossa, mas você é elegante, viu? Você dá caldo esse moreno. Aí você fala uma coisa dessa, desconcerta a pessoa. Isso renasce o carinho, o amor. Então a gente fala tudo que dá errado, né? Nossa, mas ó, você esqueceu, né? Ah lá, ó, já aprendeu a chave lá dentro do carro de novo. Ó, a gente está muito apto. E isso começa a despertar raiva um do outro. Porque você começa a ficar com medo até de falar com o seu parceiro. Lembra que o medo vem sempre antes, né? A emoção da raiva, a psicologia, Paul Ekman, define como uma emoção primária universal. Então, é uma coisa que todos nós vamos ter. Neurociência, ativa a amígdala, libera adrenalina e cortisol. Cortisol é um dos... não é bom para nada. Pressão alta, peso, sistema imunológico. Então, assim, tem que ter certo ponto. Passou daquilo, o exagero não é bom. Então, principalmente as mulheres que querem emagrecer, algumas querem engordar, algumas emagrecer. Mas para aquelas que querem emagrecer, fique com menos raiva. Porque o seu nível de cortisol vai abaixar. E você automaticamente perde alguns quilos, para aquelas que querem perder. Mas não estou falando para as que querem ganhar, ficar com raiva toda hora também, não. Certo? Aí você come um bolinho mais, sei lá, faz o que você tiver que fazer, né? Então, o importante é estar bem com você. Se eu quero ganhar, perder, isso aí é com você. Espiritismo vai dizer o quê? Reflexo do orgulho e egoísmo. Isso aí é Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o reflexo do orgulho e do egoísmo é para mim. Não quer dizer que eu tenho que não ser boa para mim. O que quer dizer, eu não posso ser boa só para mim. A palavrinha só, ela muda tudo. Eu não quero só ser respeitada. Eu quero ser respeitada. Mas não só eu ser respeitada. Eu quero que todos sejam respeitados também. Né? Então, isso aí muda tudo. Mas o reflexo do orgulho e do egoísmo, aí entra a raiva. Mas a raiva é do quê? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Então, os orgulhosos são os que mais têm medo. Gente humilde tem medo? Não. Sabe por quê? Porque humildade é entender exatamente quem você é. Não é pobre, não é rico, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com classe, não tem nada a ver com isso. O humilde, ele sabe exatamente quem ele é. Por isso que ele não argumenta. Por isso que se alguém falar com ele, chamar ele de alguma coisa, ele sabe quem ele é. Aí ele baixa a cabeça, porque ele sabe quem ele é. Tá vendo a diferença? O orgulhoso não deixa, não permite que você fale com ele alguma coisa que o contradiga. Isso machuca ele, porque ele tem medo. Então, eu acho muito bonito, porque Jesus, a humildade de Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia de falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cara, massa, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Tem que ser muito poderoso para falar uma coisa dessa. Parece que nem é uma fala humilde, né? Mas é humilde por quê? Porque ela é verdadeira. Ele sabia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas, ao mesmo tempo, quando falava, você que é o rei, você não diz que você é o rei, ele abaixava a cabeça e falava assim, você que está falando. Ou seja, chame de você o que você quiser. Olha que coisa linda. Ele sabia os momentos que não precisava de falar com firmeza. Deixa, se é isso que eles acreditam, tudo bem. Mas na hora que tinha que ter a firmeza de falar assim, não, eu sou mesmo. Então, quando alguém fala com você e fala assim, nossa, você camisa linda, cor bonita. Aí eu olho e falo assim, nossa, que blusa de cor linda, adoro essa cor. Ela pode falar, é bonita mesmo, né? Isso é um ato de humildade. Agora, se eu falo, nossa, essa camisa é muito linda mesmo, viu? Deve ter custado caro. Aí ela fala assim, não, na verdade não, ela tem uma manchinha aqui, isso aqui é humildade? Não quer dizer que é humildade. A gente tem que pensar que é o que é.
Então, quando a gente é o que a gente é e está entendendo isso, a gente é humilde. Então, o orgulhoso, não. Ele não sabe quem ele é. Ele tem medo das sombras dele. Como que você sabe como uma pessoa é? O que ela tem que fazer para você falar assim, já conheço? Você conhece a pessoa pelo quê? Pelas ações, atitudes, mais alguma coisa? Comprometimento da palavra. Palavra. Tem uma coisa a mais. E eu acho que ainda é mais aí. Tudo isso aí está certinho. A gente conhece alguém pelas suas reações. Reação não tem jeito de treinar. Reação é imediata. Pensa se alguém vem, chega ali no corredor e fala assim, sei lá, você tem uma criança, fala assim, que menino feio. Né? Como que você... uma bichinha dessa, tão bonitinha, e aí a pessoa fala assim, nossa, que menina feia, assim, a pessoa viu sem querer, fala assim, você já viu um TikTok que tem um bebê falso, e eles colocam lá para a pessoa ver, e é um bebê muito feio mesmo, aí e fala, mãe, olha o bebezinho aqui da minha amiga, aí a mãe, meu Deus do céu, e aí fala, você tá live, mãe, você tá no vídeo, a mãe, ai, Deus abençoe, né, que criança maravilhosa. Então, mas você conhece as pessoas como elas reagem. Preste atenção em como a pessoa reage. Por quê? A ação, você pode até treinar. Eu estou aqui, não é? Bonitinha, maravilhosa, falando aqui. Me leva para casa por 2 semanas. Aí vocês vão falar, nossa, eu achei que ela era aquilo lá. Né? Mas por quê? Eu estou treinada para vir aqui, para fazer a palestra, para falar com educação e tudo. Agora, se eu passo no corredor e aí alguém fala, nossa, mas sua netinha é feia demais. Aí o papo muda. Por quê? A reação que eu vou ter vai falar assim, já começa a olhar para a pessoa meio torta, já até o corpo já entorta, já não tem mais o instinto de lutar e dar um tapa, né? Porque já passou, isso já aconteceu em outras encarnações. Mas nessa a gente assegura o físico, né? Mas não a cara, né? A cara a gente não consegue segurar. A pessoa fala da sua neta que ela é feia, você já olha daquele jeito e a pessoa já é desprezada. Então, a sua reação, por quê? A sua reação são as suas sombras, são realmente quem você é ali. E tem que lidar. Mas as reações bonitas também. Você já viu alguém tropeçar e cair, ou alguém que precisa de uma ajuda, e você vê alguém assim, nem pensar 2 vezes para fazer algo do bom? Não é uma coisa mais linda? Porque aquilo ali é o que a pessoa é. Não se preocupe com pessoas que fazem teatros, pessoas que parecem maravilhosas. Percebam o jeito que elas reagem às situações reais da vida. Porque aí você vai saber o tanto de sombras que ela ainda tem que lidar. Quem realmente ela é na sua essência. Isso é muito importante. Eu observo reações. Para mim, ações não faz muito. Então, assim, quando eu estou com alguém, eu percebo uma coisa. Se cai na mão, a pessoa morre de medo. Ai, me desculpa, Débora, desculpa, eu acho que eu quebrei essa coisa. A reação dela me diz que ela provavelmente nasce ou vive num lugar de muitos traumas. Talvez até em violência doméstica. Em algumas coisas que... Então, eu percebo, assim, às vezes a gente faz até por querer. Eu quero ver a reação dela quando ela deixa um copo cair. Ela treme. Opa, tem algo ali muito errado. Entendeu? Por que ela treme por causa de um copo? Certo? Tem outras pessoas que já vão... Eu pago, viu? Eu pago. É outro tipo. Então, a gente pode aprender muito sem até os livros, observando reações. Tá? Então, reações de raiva é algo que eu levo muito a sério. Por que as pessoas ficam com tanta raiva reativa a algo que foi falado, a algo que saiu na notícia? Porque ali mostra as sombras dela. Né? E eu passei a carruagem na frente do boi, é assim que fala, né? Então, como você reage, né? Como você conhece alguém? Pelas reações. A gente conhece a pessoa justamente pelas reações. Porque, cara, religião, partido político, isso não quer dizer absolutamente nada em relação ao interno. Pode ser em aprendizado, que a pessoa está ainda desenvolvendo, certo? Por que sentimos raiva? Frustração, injustiça, sensação de desrespeito. Isso no psicológico. Biológico. Resposta instintiva para a sobrevivência. Foi o balão, não é? Se eu tenho que proteger o que é meu, a minha biologia já vai falar, não, mas se você é uma ameaça, eu quero te tirar, né?
Espiritual, sintonia com entidades inferiores. Também. Você abre uma portinha para as entidades inferiores se comprazerem da mesma energia. Porque a energia da raiva é um tipo de energia. E tem gente que prefere qualquer energia do que não energia, né? Alfred Adler é um psicólogo bem... Raiva pode disfarçar sentimentos de inferioridade. Lembra que eu falei? Então, aqui o Adler, eu gosto muito de várias teorias dele, e uma delas é essa, que disfarça sentimentos de inferioridade. Então, quando eu tenho muita raiva, eu pareço que eu sou mais, né, digno de respeito. Nossa, aquela pessoa ali é bravona e tudo, mas eu sinto muito menor. Alguém que consegue conversar com calma. Gente, já tentaram discutir com alguém de partido político oposto? Ganharam o argumento? Alguém já converteu o outro para mudar para o partido? Ninguém. Nem a apresentação de PowerPoint não funciona. Time de futebol consegue fazer com que o outro, que é lá do... Né? Eu já falo de cara, eu falo assim, se você não é galo, o problema é seu. Eu não vou te ensinar a ser o melhor. Entendeu? A gente é tão legal que a gente deixa o Cruzeiro ganhar de vez em quando. Para eles não sentir tão mal. Não é assim? Então, mas é muito raro você conseguir chamar alguém para o seu canto... Mas eu nem tô com raiva de você, porque eu sei que é verdade. Estou muito segura de mim, do meu galo, nosso manto sagrado. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque, olha só, inferioridade é sentimento que vai trazer aquela raiva para o outro. Se eu sinto a necessidade de convencer você de qualquer coisa, eu não estou seguro do que eu estou fazendo. Qualquer sentimento de convencer o outro... é porque você não é seguro. Porque quando você é seguro, você não tem necessidade de convencer o outro. Sabe por quê? Porque Jesus já falava que a verdade sempre vai aparecer. E quando a verdade se faz, todos irão ver no seu próprio tempo. Você não precisa ficar brigando. Certo? É verdade. Então, a verdade vai ser feita. Ninguém precisa se preocupar que alguém não conhece Jesus, não conhece o Espiritismo, não conhece... Não se preocupe. Convidem e seja o exemplo. Só isso. O resto, em seu tempo, vai entrando, né? Onde tem que lembrar, onde tem que entrar. Maravilhoso. Lá em casa tem, a minha família tem católico, espírita, ateu, agnóstico e crente. E a gente, todo mundo sentado comendo. Aí, de vez em quando, eu gosto do meu palitinho, né? Aí eu falo lá que meu irmão é crente daqueles, aí eu falo um versículo bíblico e sai da sala. Aí só para causar confusão. Aí ele, Debbie, não, deixa eu te falar o que é. Eu falei assim, não, agora está na hora de comer o peru, agora vocês começam aí, vocês veem aí se eu estou certo ou não. Aí, então, assim, porque irmão com irmão pode, gente, essas coisas a gente pode fazer. Joana de Ângeles, emoção que deve ser educada. Olha que maravilha, Joana falando. Então, é uma emoção, claro que é. Mas a gente pode educar. A gente pode educar a nossa raiva. A gente já não educou tantas encarnações? O que acontecia lá atrás, gente, quando você tinha raiva? Você ia lá e apedrejava uma mulher. Não foi a leitura? Ela coisou a lei, eu fiquei com raiva, porque a lei foi eu que coloquei, então agora vocês vão apedrejar. E começa pela primeira pedra, que é a mais pequenininha, para as maiores, porque aí as pequenininhas vão dando dor. Se eu jogar a pedra grande, ela pode morrer. Então, eu vou começar pelas pedras pequenas, até a última, que vai ser a pedra grande. Não era assim que foi em Paulo de Tarso? Né? No caso, Paulo de Tarso para Estevão. Então, a gente vai olhando isso. Livro dos Espíritos, exemplos do cotidiano. Lembra? Trânsito, perda de autocontrole. Certo? Conflito familiar, ressentimentos acumulados. Injustiças sociais, revolta coletiva. E Kardec, o homem pode sempre vencer as suas más inclinações. Ô, gente, essa frase, se vocês não lembrar de nada dessa palestra, lembra da pergunta 913. Escreve aí na sua tela mental. Porque Kardec vai perguntar se um homem consegue, nesse mergulho de raiva, de vícios, se a gente consegue fazer alguma coisa, se a gente consegue. Aí os Espíritos vêm responder essa pergunta. Para mim, é uma das mais significativas do Livro dos Espíritos. O homem pode sempre... Ele não falou melhorar. O que ele falou ali? Vencer. Vencer as suas más inclinações.
Caramba, isso muda tudo. Se você lê o livro dos espíritos, com essa visão de que você pode vencer as suas más inclinações, muda tudo. Você começa a ver tudo diferente. Nossa, então não preciso de esperar lá 3 encarnações para parar de ter raiva? Não, porque Joana de Ângeles falou que é educado. Então eu posso educar a minha raiva. Eu posso educar. Nossa, se eu posso educar, eu posso vencer essa má inclinação que eu solto os cachorros com todo mundo? Não só você pode melhorar, mas você pode vencer. E a pergunta continua depois, falando que os esforços são mínimos. O que falta é a vontade. Nossa, então quando eu tiver vontade de parar de brigar com todo mundo, eu consigo? Consigo. Mas e aquelas pessoas que falam assim, mas nasci assim, é de família, minha avó, você precisa de ver, tacava o tacho no meu avô, voava, né, despertador. Então, assim, não é genético. Não é. Continua sendo um processo educativo. Porque você pode nascer de um pai alcoólatra e uma mãe alcoólatra. E você pode se tornar o maior advocate contra o alcoolismo. Ou você pode também virar um alcoólatra. Se fosse, então, uma fatalidade, todos que foram filhos de alcoólatras seriam alcoólatras. Certo? E não são. Então, a gente não pode uma correlação virar fato. Eu sou assim porque eu tenho... eu tenho estupim curto porque minha mãe tinha, minha tia também. Você tem estupim curto porque talvez você ache até bonitinho. E está na sua sombra. E outra, tem funcionado para você. Na hora que parar de funcionar, porque não funciona para o seu patrão, não. Certo? Mas, às vezes, funciona num centro espírita que chega atrasado, e aí mas se você chegar atrasado no trabalho, você é despedido. Então, a gente começa até a selecionar o que a gente é. E quem é. Gente, isso aqui é figurinha, viu? Não é tatuagem, não. Isso aqui eu estava no avião, estudando, com meu computador, laptop aberto, bonitinho no avião. Aí o voo atrasou, fiquei lá e tal. Aí eu lembrei, no meio do estudo, eu lembrei que eu tinha essas figurinhas para o dia do Halloween. Aí eu falei assim, eu acho que eu não vou poder estudar mais, não. Vou pegar minhas figurinhas. Aí comecei a pegar as figurinhas e colar as figurinhas e parei de estudar. Então, quem vê minhas aranhinhas, é isso, tá? Mas a gente tem escolhas. Escolhas. Não abracem daquilo que eu nasci assim, vou viver assim, vou acabar assim, fui sempre assim. Síndrome de Gabriela. Né? E isso é conversa fiada, tá? Tem nada disso, não. Isso é conversa para quem não quer mudar. A gente vai ver que, muitas vezes, essa imagem, né, dessa raiva, a gente está projetando. E, muitas vezes, nós estamos aceitando também para chegar essa energia na gente. Vocês deixam alguém gritar com vocês? Assim? Um filho, assim, chegar na sua cara e gritar? Pois é. Porque, às vezes, a gente fala assim, mas com 15 anos, o que eu faço? Eu falo, com certeza não começou com 15, não. Começou quando você achava bonitinho, quando ele te chutava. E muita gente acha, né, não gosta que eu falo isso, mas é verdade. Isso aqui foi um processo, essa pequenininha aqui. A mãe que vai escolher. É claro que ela tem a personalidade, ela tem as vidas delas, mas até os 7 anos, ela está bem protegida. Tanto que criança nunca machuca, né? Cai, levanta de novo. Mas chega um ponto que a mãe é a influência da criança. E se a mãe deixa ela achar bonitinho, dar tapa na cara da mãe, em algum momento ela vai estar na cara de uma autoridade que não vai achar bonitinho. Certo? Então, assim, são nossas escolhas também, alimentar e dar esse feed para aquilo ali. Não tem como dar desculpa. Então, assim, para ser meu cliente, eu não vou pôr a mão na cabeça. Algumas coisas vão doer. Porque, às vezes, os pais são os primeiros que eu quero conversar. Meu menino está fazendo isso, então nós vamos consultar. Com ele? Não, com você. Não, mas o que eu tenho a ver com isso? Quase tudo. Não tudo, mas quase tudo. Né? E o que for quase tudo, a gente, se você quiser, dá para ter uma boa melhoria nisso. Mas primeiro você tem que admitir que tem parte nisso. E não estou dizendo só os pais, gente. É óbvio que é um complexo conjunto para a formação do ser humano. Mas consequências físicas, óbvio, pressão alta, doenças cardíacas, American Heart Association. Psicológicas, depressão e ansiedade provém de raiva. Certo? Eu pus um negócio muito pequeno, né? Espirituais. Reação aos obsessores. A gente vai ver lá. Atração de obsessores. André Luiz, nos domínios da
Mediunidade. E atrai mesmo, gente. Uma coisinha chata de manhã, seu dia está acabado. Você não tem ideia quantos estão... Até que horas que eu falo, Carlos? Só para mim... 15 a 20, tá, Joia? Oração e vigilância, Jesus. Reforma íntima, Kardec já fala. Transformação moral. A gente preocupa muito com transformação física, né? E tá certo, a gente tem que transformar, sim, nossa saúde, nosso visual, quem quer tingir cabelo, quem não quer. Tem que fazer as coisas que você gosta. E não preocupe com o que o outro gosta tanto do seu visual, não. Goste de você. Enfeite, ou não enfeite, né? Agora, uma coisa que é fatalidade é realmente a gente decidir, né, essa transformação moral. Porque, gente, fica chato. Chega um momento que, né, a pessoa nunca crescer emocionalmente cansa. Você vai afastando pessoas, porque elas vão crescer. Então, tem uma hora que não tem que dar desculpa mais. Já não é mais bonitinho, né? Perdão, Emmanuel diz, perdoar é libertar-se da prisão da mágoa. Nossa, a gente não precisa se preocupar se o outro merece o perdão, porque a gente usa isso, né? Não, mas se você souber o que ele fez, o que ela fez... Tem hora que eu escuto coisas assim que eu falo, meu Deus. E tem pessoas que falam, não, mas já acabou. Aí eu falo, que bênção que essa pessoa não vive mais na sua mente. Você perdoou, ela não vive, ela não é dona sua mais. Abusos, às vezes, né, coisas bem pesadas. E tem outras que eu falo assim, você está permitindo, de certa forma, esse estuprador ainda te estuprar mentalmente todo dia. Porque todo dia ele entra na sua mente. Vamos trabalhar nisso? Eu jamais irei dizer perdoe, não é isso. Mas vamos trabalhar isso de que essa pessoa não viva mais te dominando de alguma forma. Agora, para aqueles que eu teria liberdade de falar perdoe, e aqui no centro eu tenho, perdoe. Porque quem está falando é Emmanuel e Jesus. Então, eu posso falar, porque eu tô debaixo de autoridades aqui certas. Perdoe. E não preocupe se a pessoa merece ou não merece, isso é com ela. Isso aqui é ela que vai ou se endebitar por vidas, por encarnações, como nós também já fizemos no passado, né? Preocupe com a sua evolução moral. Então, perdoe porque desliga do outro. Quando alguém vem falar, Débora, você sabe que fulano falou isso, não sei o que do seu, eu falo, nem quero saber quem é, não me interessa. Não me interessa. Ah, mas você vai deixar? Eu falo assim, é dela. Se ela quer falar mal, o que eu vou fazer? Eu só vou fazer o que eu sei que é certo. Pronto. Então, deixa. Fofoca, gente, é uma coisa. Então, eu não quero saber. Nossa, tanta caixinha de segredo que eu tenho que guardar, vou preocupar com o que os outros estão falando, que não vai me agregar em nada. Então, perdoe. E se alguém faz mal, perdoa. Não quer dizer conviva, não, viu? Não quer dizer fica perto, não. Ah, eu adoro aquele negocinho de bloquear, né? Nossa, você aperta aquele botão ali, nunca mais eles falam com você. É maravilhoso. Eu uso, mas eu falo antes. Sabe, eu tenho poucos bloqueados, mas tenho. E, às vezes, é assim mesmo. E fala assim, olha só, vou te falar um negócio. A partir daqui, nossa vida acabou juntas, viu? Aqui, agora, você segue a sua, eu sigo a minha, não quero mais interação com você. A partir desse dia, por isso, isso e isso, é a minha visão, você pode ter outro completamente diferente, mas, para mim, já não funciona a nossa amizade. Então, para mim, você acabou de existir na minha vida aqui. E falo assim mesmo. O povo fica meio assim, né? Aí eu falei, então, a partir de agora, eu estou te bloqueando, estou ainda tendo a elegância de te avisar, tá? Mas você não está mais na minha vida, não. Se quiser vir fazer maldade na minha vida, você está fora. Porque é uma escolha sua. E a minha é de aceitar ou não. Então, agora, de perdoar também é minha. Ou seja, nem sei. Se eu te falar quem está bloqueado, talvez na mente agora venha umas 2 pessoas, mas deve ter umas 10. Não me interessa mais. Eu sei que só não quero mais na minha vida. Porque elas decidem fazer maldade. E eu decido não aceitar. Só isso. Mas está perdoado? Com certeza. Espero que melhore mesmo, prospere. E vai que foi eu que estou errada mesmo. Não é assim? Porque a tatuagem real que eu queria ter é uma que fala assim, você pode estar errada. Eu sempre lembro dessa tatuagem mental que eu faço aqui. Não é da aranha, não. Essa aqui sai. Mas essa é mental e fica no meu pulso.
Toda vez que eu estou argumentando, que eu estou elevando demais, achando que eu sou bam, eu olho assim mais ou menos para o meu pulso e falo, você pode estar errada. Aí eu tento engolir ali e falo, vai que eu estou errada. Isso é muito difícil a gente fazer. Ainda mais no empolgamento de um argumento. A gente não quer nem pensar na possibilidade de a gente estar errado. Então, isso é uma coisa que, para mim, funciona. Para a minha elevação moral. Tentar, de vez em quando, parar e falar, vai que eu estou errada. Né? Caridade, substituir raiva por amor em ação. Tanta coisa boa para fazer no mundo. Eu vou escolher ficar brigando com as pessoas, argumentando com as pessoas. Eu não. Quero viver, quero abraçar, beijar, comer doce. Né? Então, é uma escolha, substitua. Faça uma coisa para os outros, não é só para você, não. Por que eu trouxe 5 chocolates, não 1? Eu tinha esperança, gente. Quem sabe um dia os 5 não estouram os balões. Mas a gente tem que olhar, falar assim, vamos doar um pouquinho para o mundo? Eu só quero. Nossa, eu só peço. Deus cansa, viu, gente? Bom, não cansa, né? Mas eu devo achar assim, ele deve olhar para a gente e falar assim, oh, meu Deus, essas criancinhas que estão demorando a crescer, né? Que ele vê assim, a gente chutando a canela do outro, o outro lá, sei lá, é Casa Branca, Brasília é o quê? É Itamaraty? Não. Planalto, não sei o quê. É uma briga com o outro, aí sai um, não quer nem saber do povo, entra outro, quer brigar entre eles mesmo, e não sei o quê, e quem é que vai levar mais dinheiro, e não sei, aquela brigaiada. Eu falo, gente, e o povo? Olha aí, vocês estão aí para isso. Aí depois eu olho e falo assim, sabe o quê? Quem governa esse planeta aqui é Jesus. Se Jesus não permitisse essa bagunça toda, é para a gente evoluir. É para a gente saber lidar com isso. É por isso que ele está deixando. Ele está permitindo. Porque no dia que Jesus falou, só faz assim, ó. Em Minas é só assim, a mãe só olha. Só abre o olho assim, o filho já senta. Nem sabe se fez alguma coisa errada, mas senta. Minha mãe, meu pai, só olhava assim. Eu estava falando, olhava, às vezes era só porque estava olhando mesmo, e eu já, ai meu Deus, fiz alguma coisa errada. Então, na hora que Jesus, em todos os momentos que Jesus decidir que precisa de algum tipo de evolução, ele manda uma catástrofe para dar uma limpeza. Aí a gente vai entender, né? Quem estuda entende. Aí ele manda alguma coisa para... Agora vamos descer uns espíritos mais... Para avançar esse mundo mais, porque o povo está muito parado ali, brigando, chutando a canela um do outro. Aí começa a vir uma pleia de espírito de crianças nascendo já, com uma sabedoria, com uma inteligência. Isso é lindo. Então, a gente não precisa ficar todo ansioso. Palestra de... Hoje, quando vai ser a ansiedade? Sei lá, eu vou ter uma aí sobre ansiedade. E é isso. É falar assim, não andais ansiosos. Não precisa. Não precisa. Porque, na verdade, tá tudo certo. Foi ontem de manhã. Peraí, tem mais um ali. Soluções, né? Segundo o Espiritismo. E soluções, segundo a psicologia e ciência, terapia cognitiva comportamental, reestruturar seus pensamentos, né? Daniel Goleman, inteligência emocional como chave, mindfulness, redução de agressividade, ou seja, American Psychological Association. Vamos viver aqui no momento que quase ninguém fica com raiva no momento. A gente tem raiva do que passou, do que vai vir. É interessante. Se você se pegar com raiva, você geralmente está sozinho, pensando em alguma coisa. Ai, que raiva, hoje lá fez isso, não sei o quê. Fulano passou, não me deu bom dia. E eu não sei o que. Aquele lá viu que só tinha 5 na fila para o pão de queijo, só tinha 3 pão de queijo. E fulano foi lá e passou ainda na frente, levou 2 e não sei o quê. A gente fica ruminando o passado. É bem isso. Fica ruminando o passado. Aí você se enche daquela raiva. Né? Ou então fica pensando no futuro. Eu vou chegar lá, que é a miséria, que a pessoa vai estar lá e eu já sei o que vai acontecer e não sei o quê. E a mente já viaja para o futuro e você já começa a ter raiva. Não é? Mas a raiva real do momento é raro. Se vocês pensarem assim, quando é que eu estou com raiva na hora que está acontecendo o negócio? Não, porque quando é jornal já passou. Aí você está com raiva do que passou. Ou então vai falar, isso aqui vai acontecer. Você já está com raiva. Mas na hora que está acontecendo, a gente não tem tanta raiva. A gente começa a usar a lógica. Espera aí, deixa eu solucionar isso aqui. Então, é interessante a gente pensar assim, que você não precisa passar tanta raiva. O mindfulness, né? E técnicas, respiração profunda, escritas terapêuticas, atividades físicas, principalmente a respiração, porque a gente faz, gente. Quando vem uma coisa que você faz assim, a abobrinha já está vindo.
Aí você respira de novo. Aí você vai falar com fulano e você sabe para quando é... Tem gente que é a mesma coisa. Você chega no Brasil, na mesma pracinha, as pessoas estão brigando pela mesma coisa. Aí você vai sentar lá na pracinha e você sabe que você vai ouvir. Então, você já faz o quê? Não vai mudar isso aqui. Ainda não vai. Deixa eu entrar na conversa, só escutar, isso e pronto. Se é vaquinha de presépio, quem lembra de presépio, aquelas vaquinhas que fazia assim, tinha a cabecinha assim? Aí a gente vira vaquinha de presépio, né? E faz o movimento, o som bovino. É isso aí, respira e faz o som bovino. Estudos e autores, Paul Ekman, Emoções Universais, Raiva Expressa em Microexpressões. Tá? Daniel Kahneman, novamente, autocontrole com base na liderança emocional. Então, quanto mais liderança emocional nós temos, mais autocontrole também teremos. Joana de Ângeles, raiva deve ser educada e convertida em compreensão. Olha que coisa linda. Quando você compreende essa pessoa, funciona muito essa fase para mim. Quando eu vejo alguma coisa tudo errado, pelo menos na minha visão, eu falo assim, essa pessoa é assim. É assim. Simples assim. Ela é assim. Eu tenho que compreende que ela é assim. Porque a raiva, ela devia de ter feito isso, devia de fazer assim, não podia ser assim. É tudo o meu exteriorizando no que ela deveria. E na hora que eu compro o pacote que ela é assim, eu compreendo. Está no tempo dela. Está tudo certo. Tem outro muito mais evoluído que eu, olhando para mim e falando assim, Débora é assim. Não é assim? Porque o meu mentor, coitado, ele com certeza pega reforço de vez em quando. E aí ele fala, olha para mim e fala, minha filha, quanto tempo que a gente vai lutar com essa bobagem sua, até hoje, né? Então, ele está olhando também e falando a mesma coisa. E eu aqui, por quê? Ignorância. O mal é resultado da ignorância. Não é da falta de amor, é da ignorância. Então, todo mundo uma hora vai saber. Lembra que a verdade vai ser essa luz? Sempre. A verdade sempre vai prevalecer. Eu sou o caminho, a verdade, né? Então, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Estamos quase no final. Jacó resolveu no soco. Davi na pedrada. Pedro puxou logo a espada. Aí chega na minha vez, não pode. Assim, para a gente rir um pouquinho aqui nessa aí. Mas é real, né? Você vê que a gente está evoluindo. Antes era isso mesmo. Jacó no soco, Davi na pedrada lá, e Pedro puxa a espada. Aí agora não. Agora não pode mais bater ninguém, não. Agora, é isso aí. Brain cells, liver, todas as suas células estão escutando a sua raiva. Eles não querem, as suas células não querem saber de onde é essa raiva. Se ela é justificável ou não. Elas só vão engolir o veneno. Então, por isso que eu falo, não tente justificar o porquê você está, às vezes, deixando essa raiva crescer mais do que precisa. Porque às vezes a gente dá desculpa e fala assim, mas merece, eu estou indignado. A gente dá o nome de indignado porque fica mais bonito que falar que está com raiva e ódio. Mas quase sempre é raiva. Indignação é até uma coisa calma, que você planeja, que você persevera para mudar alguma coisa que deve ser mudada. Essa é a indignação. Né? Leis dos animais, leis para pessoas com deficiência, porque você vê que está injusto alguma coisa, você primeiro sente raiva, mas depois você fica indignado, porque aquilo não é justo, e você cria um movimento do bem, para que agora tenha acesso para os cadeirantes. Aí, sim, viu que transformou a raiva em uma ação no bem? Foi algo que valeu a pena. Então, por quê? As suas células, elas escutam. André Luiz tem vários estudos sobre isso. Então, quando você está com raiva, as suas células estão ali, ó, alimentando daquela poeira escura. E elas não estão assim, mas ela está com direito de ter, então a gente não vai... Não, elas vão estar engolindo aquela raiva. Estamos chegando ali, vou passar o Masaru Emoto. Domar a raiva é a conquista do espírito sobre a matéria. Allan Kardec. O perdão liberta a alma. Lembra que eu falei, né? A raiva é... Joana de Ângeles. A raiva é como segurar um carvão em brasa. É você quem se queima. Então, a gente possa chegar no final com esse slide. E... esse aqui eu podia passar rapidinho. Dá um minuto ainda? Dá. Quem lembra desse cidadão aí? Sócrates, né? E Xantipa. Santipa, cada um fala de um jeito. Ela era mulher dele. E isso aí é os quadros. Dizem, gente, que ela era da pá virada de reclamar. E Sócrates, eu fico pensando, era uma mulher, pelos escritas, que era muito ranzinza. E ela
toda hora reclamando com ele. Ela é aquela esposa que... Gente, Sócrates, um homem que está no livro dos Espíritos, né? Vem para falar com a gente no livro dos Espíritos. E ela atormentava. Teve um dia que ele jogou um balde de água fria nele, só para atormentar. Ela era essa que atormentava. O que ele fazia? Eu acho que é por isso que ele ia lá para a rua, para as metrópoles, entendeu? E ia falar com o povo. Que aí ele ia para os lugares, né? Falar das suas ideias, porque dentro de casa não dava certo, né? Mas a gente vai ver que um cidadão que conseguiu lidar com o dia inteiro reclamando e criticando as ideias, ele não podia falar com ela. Eram espíritos de bem diferentes graus, não só de intelecto, mas moral também. E isso, né, de acordo com todas as escritas. Ele conseguiu perseverar. Ele calava-se, ficava na dele. Continuava o que ele tinha que fazer. Então, a gente não pode nem falar que o problema é o marido chato, porque geralmente é o marido, não é a mulher. A mulher nunca é chata. Então, a gente tem que lembrar disso. Nós podemos conseguir progredir independente de qualquer outra coisa. Não se preocupe com isso. Último slide. Opa, é porque eu estou para lá e estou para cá. Acho que é esse aqui. A gente pode deixar nesse aqui, não tem problema, não. Referências. Conversa de WhatsApp, né? Amor, oi, você viu o vestido novo que comprei? Acabei de postar uma foto no Instagram. Vi que você ficou uma baleia. O quê? Tá me chamando de gorda? Ficou uma beleza. Desculpa, foi o corretor. O outro. Eu nunca tive coragem de te dizer, mas agora eu vou falar. Eu te acho galinha. O quê? Gatinha, desculpa, foi o corretor. Isso aí se chama indulgência. Para a gente não ficar com raiva à toa. Ser flexível e compassivo diante das imperfeições dos outros, pois todos estamos em processo de evolução. Somos sujeitos a erros, a fraquezas. Então, a indulgência também nos evita muita raiva. Talvez não era aquilo. Ele não queria chamar ela de baleia e nem o outro de galinha. Foi um corretor automático. E a gente já vai soltando os cachorros e ficando com raiva sem ter tido a indulgência de falar, peraí, pode ser que teve outra explicação para isso. E eu não preciso de toda essa raiva. Essas são as referências que eu usei para a maioria da palestra. Obrigada, desculpa, eu acho que passei uns 3 minutinhos aí, mas muito obrigada a todos. Estamos aqui. Fica com raiva de mim, não. O chocolate vai estar aqui, lá na cantinha para vocês. Carlos me pediu para fazer a vibração final. Então, vamos lá. Vamos relaxar um pouquinho, agradecer a Deus. Vamos todos hoje convidar, mas convidar mesmo, Jesus. Vamos convidar Ele. Convide Ele para dentro da sua casa. Imagine a porta da sua casa. A porta da frente, da garagem, não importa. Uma porta. E nesse momento, mesmo estando aqui, vamos convidar, nas suas palavras, para que Jesus passe o dia conosco nesse domingo, dentro da nossa casa. Vamos convidar Ele e leve Ele para o seu sofá. Leve Jesus. Peça a Ele para sentar em algum lugar, em uma cadeira na copa, no cantinho da sua cama. Nesse momento, vamos chamar Jesus, pedir a Ele que vá aos nossos lares e que entre na nossa casa, sente, e vamos ver que Jesus está sorrindo levemente. Ele sente amor. E vamos pedir que Jesus hoje abençoe os nossos lares. Que Ele fique ali dentro, mesmo se a gente não for voltar para casa ainda cedo hoje. Mas vamos pedir que Jesus abençoe os nossos lares. Caminhe com Jesus dentro da sua casa agora. Mostre Ele as pessoas
que você quer que Ele abrace. E se você mora sozinho, abrace Ele. E mostre para Ele onde fica a sua cozinha, onde você faz as suas refeições, para que Ele abençoe todas as refeições na sua casa. Que elas sejam nutrientes para o seu corpo. Agora leve Jesus para o seu banheiro onde você se banha. Peça a Ele para que durante todos os seus banhos aquela água caia sobre você. Que seja um momento em que Ele converse com você, te dê ideias, que lave as impurezas do seu corpo, a água, mas que Ele lave as impurezas da sua mente. Mostre agora Jesus onde você deita e dorme. Leve Jesus lá pertinho da sua cama. Peça a Jesus para quando você adormecer, que Ele cuide de você. Que os mentores, os espíritos do bem, leve você para estudar, para ajudar, para reencontrar com seus amores, se assim for possível. Que Jesus então veja a sua cama, veja as pessoas que moram ali dentro, os animais, e que hoje Jesus abençoe imensamente o seu lar. Peça também a Jesus, mostre Ele uma janela da sua casa, alguma abertura que seja a porta. Segure na mão de Jesus e olhe para fora e peça que Ele abençoe todos os outros lares, dos seus vizinhos. Que Jesus traga paz, que Ele ajude para que as pessoas pensem em paz. E que Jesus proteja a sua vizinhança e que isso se expanda como se fosse uma onda mental. Vamos criar agora uma psicosfera de paz para todos os lares. Que Jesus abençoe hoje especificamente os lares e que Ele chegue também naqueles que consideram as ruas os seus lares, as prisões, os hospitais, os asilos. Não importa, estamos todos abaixo de Jesus, vibrando na mesma psicosfera. Vamos pedir então a Jesus que abençoe todos seus irmãos e irmãs, todos os animais, flora e fauna. Que esse planeta receba um carinho especial ainda hoje, por toda a nossa emanação de querer fazer o bem. Que as pedras, as armas, as palavras maledicentes caiam e que a paz reine. Jesus abençoe a cada pessoa que está aqui e aqueles que não puderam vir. Abençoe nossos amigos e nossos inimigos. Que assim seja.